Olá, primeiros anos, tudo bem? Bom, nós vamos falar um pouquinho a respeito da semana um e da semana 2. Aqueles alunos que estiveram presentes semana passada, nós falamos a respeito dos assuntos que estão na semana um. E nós vamos fazer a correção e vamos comentando a respeito dos conteúdos que nós falamos um pouquinho na sala, né? E eu também já vou aqui fazer a correção da semana 2, da semana agora de 25 até 30 de outubro, certo? E na próxima semana, presencialmente, a partir do dia 3 de novembro, nós vamos voltar presencialmente, então a gente vai voltando a estudar esses conteúdos, certo? Bom, o assunto principal que nós estávamos estudando era o antigo regime. O antigo regime era um tipo de sociedade que havia os privilégios de nascimento, então havia a nobreza. O que diferenciava a nobreza do restante da população era a origem familiar, os privilégios de nascimento. Era uma sociedade que, obviamente, havia um grupo social que possuía riquezas, mas que não possuía origem familiar nas famílias nobres, e esses grupos ricos eram o que nós chamamos da burguesia, né? Então, os burgueses eram homens de negócios, famílias ricas, mas que não possuíam origem em famílias tradicionais. Estes privilégios eram exclusivos da nobreza. Inclusive, em uma aula, nós falamos a respeito dos privilégios, que significa lei particular, lei privada. Né? Então, as leis que existiam para parte da sociedade, no caso a nobreza, não eram as mesmas leis que valiam para o restante da sociedade, que a gente chama genericamente de povo. Né? E é interessante porque nós temos dificuldade de imaginar, né, no mundo de hoje, onde a riqueza, a posse da riqueza é o critério principal, mas não o único, mas o principal. Então a gente pensa naquelas sociedades, essa sociedade de antigo regime, né, quando a gente fala da questão da nobreza, que muitas vezes o nobre não necessariamente era um homem rico, mas pelo fato dele ser nobre, isso garantia a ele um status social elevado, certo? E aí nós falamos das várias experiências a respeito dessas sociedades, sobretudo na Europa, e como nós, no caso o Brasil, éramos uma colônia de uma sociedade europeia, que no caso era a portuguesa, aqui nós reproduzíamos esse tipo de organização social, certo? A própria estrutura social e política do Brasil era uma estrutura social e política que reproduzia essa mesma situação. Aliás, o sentido da existência da colônia do Brasil era parte também da forma de organização social e política desses reinos europeus que se baseavam nesse chamado antigo regime. Então, número um, pergunta para nós as características do antigo regime. E no texto da semana 1 do PET 4, né, lá fala que, primeiro, a monarquia absolutista, um regime de governo onde o rei tinha poderes absolutos, o rei mandava por decretos, não havia obstáculos ao poder do rei. Né? A sociedade era estamental, os estamentos também são conhecidos como ordens sociais, e essas ordens são rígidas. Os padrões ao longo do tempo vão se repetindo ao longo das mesmas famílias e profissões. Então, filhos da nobreza continuam os rituais e privilégios da nobreza. Filhos de camponeses continuam o trabalho no campo. Né? Os ofícios, famílias de ferreiros, famílias de camponeses, famílias de carpinteiros, famílias de doceiros, de padeiros, etc. Então, você mantém uma sociedade que se modifica pouco no seu sentido social ao longo do tempo. É claro que as mudanças existem, mas são sociedades onde essas mudanças são bem mais lentas. E os privilégios garantem a permanência desses grupos. Falamos, inclusive, a respeito da questão do casamento. O casamento entre grupos diferentes era muitas vezes proibido ou mal visto,
que era uma forma de você manter dentro das mesmas famílias essa estrutura. E, por fim, o mercantilismo. Mercantil significa comércio. Então, o mercantilismo era uma série de práticas econômicas, entre elas o chamado metalismo, a busca por ouro, por prata, né, para alimentar os cofres desses reinos europeus. Esse era um dos sentidos da colonização. A formação de colônias, inclusive, fazia parte do mercantilismo. Qual era o sentido da existência do Brasil para o reino de Portugal? Abastecer Portugal com todo tipo de riquezas, produtos, mercadorias, né, em proveito do comércio e da economia portuguesa. Da mesma maneira, agiam a Inglaterra, ou de maneira semelhante, né, Inglaterra, Holanda, a França, a Espanha. Então, o mercantilismo era a prática de busca e acumulação de riquezas em proveito sempre das monarquias absolutistas e do corpo da nobreza que dava o apoio a essas monarquias, né? Então, essas eram as três características básicas de uma sociedade de antigo regime. E o povão, né? O povo, que nós chamamos o povo, que não eram aqueles que não tinham uma origem nobre, pagavam impostos, trabalhavam, tinham obrigações para com os nobres e pagavam impostos aos nobres, à igreja e ao rei, né? Então, uma vida de obrigações para essa população não nobre. O número 2 pergunta a respeito dos desdobramentos dessa sociedade de antigo regime aqui para o continente americano. Ela pergunta a respeito do absolutismo. O absolutismo é o sistema da monarquia absolutista, onde o rei era a lei, certo? Aqueles reis antigos, poderosos e tal, né? Então, esse sistema absolutista e o sistema mercantil, o mercantilismo, como eles oprimiam os colonos na América. É claro que eram muitas situações coloniais, eram várias colônias, existiam colônias, o modelo inglês, existia o modelo espanhol, existia o modelo português, né, de colonização, mas, em geral, o que havia de comum entre todos esses tipos de colonização? Primeiro, os impostos, a cobrança de impostos, e em determinados momentos essa cobrança era muito mais elevada, geralmente em períodos de guerra, você tinha custos maiores. Em períodos de fome na Europa, frio ou seca, né, ou colheitas menores, e com isso, com essa arrecadação menor, os impostos, essa perda de impostos era repassada para as colônias terem que pagar esses custos. Além disso, uma série de obrigações que essa população tinha para com os seus senhores locais, né? E esses senhores locais repassavam toda essa arrecadação de impostos para as suas metrópoles, que era como eram chamados esses centros dos colonizadores, né? Então, a Inglaterra era uma metrópole, Portugal era uma metrópole, Espanha era uma metrópole, e havia aqui suas colônias, né? Nesses momentos em que esses impostos aumentavam, essas obrigações aumentavam, havia a questão de punição, né? Então, você punir aqueles que não pagavam era uma forma também de fazer os outros correrem atrás para pagarem esses impostos. E, no caso aqui da América Portuguesa, a mais famosa dessas práticas foi a derrama, que foi uma prática de cobrança de impostos atrasados, e isso levava a um movimento de contestação, de rebeldia por parte de muitos colonos, inclusive o que nós vamos ver aqui na América Portuguesa, no movimento de Tiradentes, da Inconfidência Mineira, que foi um movimento, sobretudo, uma revolta tributária, uma revolta contra cobrança de impostos, né? E, obviamente, que a morte naquele tipo de sociedade era visto como algo que tinha uma função pedagógica, uma função de exemplo. Por isso aquelas mortes, as execuções, elas eram feitas de maneira pública
de maneira a se tornarem grandes espetáculos, mas também no sentido de divulgação, né? Para colocar a ordem real no dia, em dia. Então, as pessoas tinham que ter medo, respeito e medo da autoridade máxima do Estado, que era o rei, e os funcionários do rei reproduziam esse poder todo em suas ações nas suas localidades. Né? Então, se era um funcionário do rei, tinha que ser tratado com todo o devido respeito, máximo respeito, obediência, né? E se não, assim não fosse, a pessoa poderia sofrer severas penas, né? Inclusive a pena capital, que é a pena de morte. Né? Então, era assim que essa política absolutista e mercantilista, né, oprimiam esses colonos. É claro que a maior parte desses colonos eram filhos dessa política, eram famílias nobres, eram famílias proprietárias de terras, famílias proprietárias de escravos. Mas, quando a coisa apertava, né, havia uma escala de prioridade. Havia, por exemplo, a prioridade era os do reino, da metrópole, obviamente, e depois os daqui das colônias. E isso, ao longo do tempo, vai criando uma indisposição entre as elites coloniais e as elites das metrópoles, as elites da América e as elites da Europa. Né? Número 3. As autoridades portuguesas proibiam a circulação dos livros, não apenas dos livros dos filósofos iluministas, não. Circulação de uma série de livros ou textos e a proibição de que aqui na colônia do Brasil houvesse a gráficas, né? A imprensa, a produção de livros escritos, de documentos impressos. Né? Isso era uma coisa proibida por Portugal. Porque esses livros, no caso aqui dos filósofos iluministas, eram considerados uma ameaça à manutenção da ordem colonial. As ideias. Né? A ameaça eram as ideias. Ideias são perigosas. Então, nesse caso, as chamadas ideias iluministas, aqueles filósofos que defendiam o fim do poder absolutista do rei, a divisão dos três poderes, que é a proposta do Barão de Montesquieu, no caso, a separação entre o Estado e a Igreja, a liberdade religiosa, a não obrigação do pagamento de impostos para a Igreja, todas essas ideias, o fim da sociedade de privilégios, né? Com o iluminismo começa a ser trabalhada a ideia de igualdade entre os indivíduos perante as leis. Então, as leis devem valer para todos, as leis não devem discriminar indivíduos pela sua origem de nascimento, ou seja, né, pela sua origem familiar, nem por sua situação econômica, ricos ou pobres. A lei deve tratar todos de maneira igual. Então, começa a surgir uma ideia de cidadania, os cidadãos que têm os seus direitos, seus deveres, mas seus direitos. Né? O Estado ele existe não para oprimir os cidadãos, os súditos, antigos súditos, né? Mas para garantir direitos, ou seja, não devem existir súditos, devem existir cidadãos. Então, tudo isso tem a ver com esse momento histórico do fim dessa sociedade de antigo regime. E, não à toa, esse é o momento em que se configura a sociedade que vivemos hoje, sociedade contemporânea. Né? Essas ideias, portanto, da igualdade, todos somos iguais perante a lei. Isso era uma novidade importante na história humana, porque nunca havia surgido ideias com tamanha justificativa, né, dessa questão da igualdade. Quando nós estudamos as sociedades na antiguidade, as primeiras civilizações, na Idade Média, né, na própria Idade Moderna, né, no século XVI, XVII, até o século XVIII, essa ideia da igualdade é uma ideia que inexiste. Né? Essa coisa de todos são iguais perante a lei é algo que, pelo menos no universo da política,
e das leis, né, do universo social nunca foi trabalhado nesse sentido que o movimento iluminista colocou. E aos poucos esse movimento iluminista vai tomando conta das ruas, né, do debate público, e movimentos vão surgindo, né, movimentos que cada vez mais vão se voltar contra essa sociedade de antigo regime. Né? Então, voltando à perguntinha do número 3, essa proibição portuguesa, por que ela acontecia? Né? Porque essas ideias iluministas, elas alimentavam rebeliões, revoltas contra esse antigo regime. Elas inspiravam movimentos na Europa e também aqui na América contra o poder absoluto dos reis e os privilégios da nobreza e do clero também. Né? Também acho que é importante botar da igreja aqui, da nobreza e do clero, prevendo, por exemplo, a questão da liberdade religiosa, né, da não obrigação de pagamento de impostos à igreja, e não apenas a igreja católica, a igreja luterana, a igreja calvinista, a igreja anglicana, qualquer igreja, certo? Número 4. A perguntinha tem um texto, né? Aqui eu coloquei apenas a parte, né, da correção. Então você veja na sua apostila, o último item citado fala de uma longa série de abusos e de usurpação, de conspiração para tomar o poder. Né? Dê exemplos de abusos praticados pelas metrópoles europeias sobre seus colonos na América. Então vou citar 2 aqui. Né? A questão da independência dos Estados Unidos, a partir de 1760, antes inclusive, né? 1745, 1750, ali já havia um sério problema econômico, a perda de arrecadação por parte da coroa britânica, e entre 50 e 56, 1750 e 56, houve uma guerra entre a França e a Inglaterra, e para compensar as perdas econômicas, né, e os gastos mais elevados desse conflito, a coroa britânica começou a impor, a criar certas leis obrigando essas colônias inglesas na América a pagar cada vez mais impostos. Essas leis, né, tinha a lei do açúcar, a lei do selo, uma série de leis, né, chamadas genericamente das leis intoleráveis, né, e isso inspirou, motivou colonos a buscarem negociação e não conseguiram avançar nessas negociações. Depois esse movimento foi se tornando mais radical até entrar na década de 1770, finalmente com uma declaração de independência, inspirado, né, em muitas ideias do iluminismo, direito dos povos de se autogovernar, etc. Aqui, na América Portuguesa, nós vimos o chamado ciclo do ouro, um auge do ouro na década ali 1740 até 1765, né? E a partir dali começa a cair, a ter uma caída em 1770, começa a cair a extração de ouro, então tem uma crise, porque não se extrai mais o ouro, não se encontra mais, né? E para compensar essa perda de produção, no caso de extração do ouro, Portugal estabelece a derrama, que era uma prática já que vinha décadas antes, né? Que sempre era renovada. A derrama era a cobrança de impostos atrasados, e isso levou a uma insatisfação muito grande por parte dos colonos, sobretudo da capitania de Minas Gerais, que era a capitania mais importante de todo o Império Português, onde estava a maior parte dessa riqueza, que era o ouro, e isso leva ao movimento de revolta em Confidência Mineira, em 1789, inspirada nos Estados, na revolta dos colonos da América Inglesa, da América do Norte. Né? Então, olha como é que essas ideias circulando não eram de interesse por parte dessas coroas, dessas metrópoles europeias. Né? E aí a gente entra no assunto da semana 2, correção da semana 2. Fala principalmente a respeito da Inconfidência Mineira, esse movimento rebelde que queria, de início, né, não separar o Brasil, porque o Brasil não existia até esse momento, existia a colônia do Brasil. O objetivo deles era separar
a capitania de Minas Gerais. E é claro, esses movimentos, eles nunca têm um objetivo totalmente compartilhado por todos os seus participantes, né? Então, no caso aqui da Inconfidência Mineira, né, ela se inspirou muito nos revoltosos lá da América do Norte, que em 1776 declararam independência, né, as 13 colônias inglesas, né, e a ideia era separar a capitania de Minas, e esses participantes da Inconfidência Mineira eram membros da elite da sociedade colonial, né, sociedade mineradora, sobretudo ali do entorno de Vila Rica, que era a capital desta capitania, né? Então, os homens de elite, você pode ver lá no texto, fala não apenas do Joaquim José da Silva Xavier, mas fala do Tomás Antônio Gonzaga, né? Fala de uma série de membros ali, que eles eram homens de uma importância social destacada, né? Tinha um status social, então era um movimento elitista, um movimento de elite, diferente, por exemplo, da Conjuração Baiana, que aconteceu 8 anos depois, né? 9 anos depois, 1798, que aí sim foi um movimento mais popular e que tinha, inclusive, inspiração com ideias mais avançadas, né? Motivação de ideias mais avançadas. Tá? Mas, de todo modo, a Inconfidência Mineira foi uma resposta a essa política do Estado absolutista português. Né? O número 2 pede para a gente definir alguns conceitos. Né? Então, que século que aconteceu? Século XVIII, ano 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa, inclusive aqui foi abril de 1789, que se iniciou esse movimento que não teve sucesso, mas que depois foi recuperado como algo importante, né, do ponto de vista da história política do Brasil. Né? O local foi em Vila Rica, atual Ouro Preto, e o embasamento teórico, a base de ideias que influenciaram esse movimento de revoltosos foi o iluminismo, e dentro desse pacote do iluminismo chamado liberalismo, a ideia de liberdade, principalmente liberdade econômica, ou seja, o Estado absolutista, o Estado, nesse sentido, não tem o direito de interferir nos assuntos pessoais e não deve interferir nos assuntos econômicos. Né? E quem criou essa ideia foi o economista Adam Smith, e depois essa ideia vai se modificando ao longo do tempo, né? Mas a base dessa ideia era do Adam Smith, e, por outro lado, a ideia da liberdade política é do filósofo John Locke. Né? Então, esse Estado absolutista não tem o direito de tirar dos homens aquilo que é sua principal característica, que seria a liberdade. Né? Então, a influência do chamado liberalismo. A independência como algo possível foi inspirado no sucesso da independência dos Estados Unidos da América no ano de 1776. Né? Se eles lá conseguiram, nós aqui também podemos conseguir. Isso que esses mineiros revoltosos diziam. Né? E é contemporâneo, ou seja, aconteceu ao mesmo tempo que a Revolução Francesa. Né? Então, enquanto aqui esses rebeldes faziam esse movimento, lá na França também estava acontecendo, né, estourando essa grande revolução, que foi a Revolução Francesa de 1789. Né? E, finalmente, o número 3 dessa semana 2, algumas informações para a gente verificar e dizer se são verdadeiras ou falsas. Número 3, Tiradentes era um alferes da cavalaria, um cargo militar de menor patente, e era dentista, além de ter sido tropeiro. Então, essa informação procede. Né? Joaquim Silvério dos Reis, comandante de Tiradentes, foi o principal delator, dedo duro da Inconfidência Mineira. Sim, procede. Né? O famoso dedo duro do movimento. Foi ele que dedurou o movimento antes mesmo do movimento começar, já tinha dado errado, porque teve a delação, né, do Joaquim Silvério dos Reis. Não houve participação de padres na Conjuração Mineira. Falso. Houve sim.
né? E os padres eram parte da elite da época, né? Os inconfidentes que tinham curso superior estudaram em Portugal, em Coimbra. E é verdade, porque não havia universidade aqui, não havia curso superior no Brasil. Os portugueses proibiam, Portugal, a coroa portuguesa proibia a existência de universidades aqui. Então, a elite, os filhos da elite mais abastada, que estudavam necessariamente em Portugal, sobretudo em Coimbra. Isso era uma forma também de manter a elite afastada de debates a respeito do poder político, né? E, ao mesmo tempo, isso dava uma certa unidade para essa elite, uma vez que todos aqueles que tinham estudado no mesmo local, no caso, a Universidade de Coimbra, né? Havia unanimidade entre os inconfidentes quanto à forma de governo a ser adotada após essa independência. Não existia. Como nós falamos, em todo movimento existem movimentos dentro desses movimentos, lideranças dentro desses movimentos que entendem as coisas de maneira diferente. Então, não existia uma unanimidade, existia uma diversidade de formações e opiniões a respeito do que fazer caso essa independência fosse alcançada, né? E, por último, Tomás Antônio Gonzaga, conhecido como autor da obra poética Maria de Dirceu, né? E das cartas chilenas, né? Então, são obras importantes que normalmente a gente lê em literatura, né? Quando a gente vai estudar a língua portuguesa, tem um período, né, que a gente estuda do barroco, né, e etc. E foi um dos líderes desse movimento, um dos principais nomes desse movimento, e era poeta, né? Então, uma informação que é verdadeira, certo? Então, a gente vai falando mais a respeito desse tema na próxima semana, quando a gente voltar presencialmente, a partir do dia 3 de novembro, certo? E qualquer dúvida, estamos à disposição aí para esclarecer vocês, certo? Então, obrigado, primeiros anos, por ter assistido essa aula. Qualquer coisa, manda uma mensagem e a gente está completamente à disposição para esclarecer a respeito desses assuntos. E eu sempre indico também alguns videozinhos, tem material muito legal no YouTube, curta a página da BBC News. A BBC News sempre tem videozinhos pequenos, 7, 8 minutos, que explicam muito bem a respeito de vários assuntos da história, sobretudo a história do Brasil. Então, é um canal que eu sempre indico, da BBC News, certo? Dá uma olhadinha lá. Até mais, então. Bons estudos para vocês, tá? Tchau, tchau.